Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados à sexta-feira 13. Sabemos que tivemos aí a sexta-feira passada, foi uma sexta-feira 13. Não consegui fazer a temática lá para aquela sexta-feira, né? Mas aqui está a temática de sexta-feira 13. Coisas que aconteceram que têm relação com uma sexta-feira 13. E aí, já aconteceu algo diferente, estranho com você numa sexta-feira 13? Conta pra gente! Bom, não se esqueçam de deixar o like no vídeo e não se esqueçam de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, combinado? Então beleza, daqui a pouco te vejo na loja assombrada, mas vamos ver os relatos desta temática de hoje. Bom, primeiro relato é este daqui. Sexta-feira 13 e meu primeiro contato com o mundo espiritual. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados, tá? E quem nos conta este primeiro relato é uma moça. Olá, Ana. Olá, assombrados. Me chamo fulana. E, Ana, não me lembro muito bem a data do ocorrido. Afinal, eu era criança. E crianças não são lá as melhores com datas. Porém, estava por volta dos 8 a 10 anos de idade na época. Eu moro no interior de Minas, roça mesmo, sabe? Onde todo mundo te convida para tomar um cafezinho, porque deve ter no máximo 200 habitantes. Como todo vilarejo, por assim dizer, quando começa a chover, já podemos esperar com as velas nas mãos. Afinal, a energia cai num piscar de olhos. Nessa época, não existia internet na nossa região. Então, quando acontecia de faltar energia, toda a população saía de suas casas para prosear com os amigos e com os vizinhos. E em plena sexta-feira 13, Ana, eu juro, não é brincadeira, a energia foi embora, como costumamos dizer. Então minha mãe, eu, minha irmã e meu irmão saímos para a rua. Encontramos sentados na porta da casa os nossos primos e seu filho, que nessa época tinha por volta de uns 18 anos. Um tempo depois veio a melhor amiga da minha mãe e sua filha, que por sinal era minha melhor amiga também. Sentamos lá na calçada da casinha deles. Enquanto eles conversavam, o filho deles colocava medo em mim e na minha amiga, afinal éramos crianças. Acreditávamos em tudo. Ele falava que existiam monstros que iam puxar os nossos pés à noite. Por ser sexta-feira 13, eles iam puxar os nossos pés à noite por ser sexta-feira 13, que era o dia onde os mortos se levantam de seus túmulos para pegar crianças. E assim se prosseguiu a noite toda, ele fazendo medo em nós duas. Ela era mais medrosa, eu era cética, eu não acreditava. Mas ficava com uma pulguinha atrás da orelha, afinal, ele dizia com tanta convicção. Até que num certo momento passou um homem, conhecido, porém não nos cumprimentou. Ele passou fumando ali uma bituca no fim do cigarro já, até que soltou essa bituca no chão. Então meu primo começou a falar que aquilo era um fantasma, pois quando o vento batia nele, acendia. Pois quando o vento batia nele, acendia. Logo depois apagava. Como assim? O homem passou fumando sua bituca no fim do cigarro, até que a soltou no chão, a bituca. Então meu primo começou a falar que aquilo era um fantasma, pois quando o vento batia nele, acendia. Logo depois apagava. O que, o homem? E assim ficou fazendo medo por muito tempo, até que eu criei coragem e disse: eu vou lá ver o que é aquilo e provar que é só um cigarro. Ele falou que o que caiu no chão era um fantasma. É isso, que quando o vento batia, ele acendia, mas isso é normal até, né? E logo depois apagava. Bom, aí eu falei, isso é só um cigarro, e fui lá, e vi que era mesmo. Eu voltei e disse, eu falei que era apenas um cigarro acendendo com o vento. Até que meu primo desistiu de tentar causar medo. Foi então, Ana, que eu vi, com estes olhos que a terra há de comer, uma forma humana, completamente negra, sem olhos, sem boca, só a forma do nariz. Parecia uma pessoa, e ela corria, porém em câmera lenta, deixando para trás um rastro, um tipo de névoa.
Eu fiquei em estado de choque, sem acreditar no que eu estava vendo, porque era tão nítido. E aquilo estava passando pelo asfalto antigo, como se estivesse fugindo de algo sem direção, perdido. Eu fui acompanhando até que ele sumiu no final da igrejinha. E foi então que eu vi a minha primeira aparição, Ana. Um vulto, uma alma perdida e aflita, sei lá. No dia eu contei a todos, assim que eu vi, mas ninguém acreditou. Como somente eu havia visto, nunca mais toquei no assunto. E foi isso, Ana. Então, na sexta-feira 13, depois dele falar tanto a respeito disso, né, de tentar assustar, realmente você viu algo estranho. Mas nem comentou também, porque o pessoal já ia falar, tá vendo? Ficou impressionado e não sei. E essa foi a primeira, né? E foi numa sexta-feira 13. Será que tem relação ou não? Ou será que de tanto ele falar e meio que atraiu aquilo a aparecer por ali? Não sei. Próximo relato. De quem eram aquelas cabeças? É um moço que nos conta. O que o sobrenatural reserva para nós é uma surpresa. Nunca se sabe o que poderá acontecer. Quem me relatou isso foi um amigo da família, e a seguir é ele contando, então é o amigo dele. Nunca acreditei em espíritos, fantasmas ou qualquer outra coisa que não tivesse uma explicação racional. Porém, em uma noite de sexta-feira 13, quando eu estava voltando da minha última entrega, que realizei numa certa localidade, onde é um lugar de mata fechada, com poucos sítios, um longe do outro, sendo que para chegar lá é preciso subir vários morros, onde não há luz no caminho, somente a luz de veículos, ou dos poucos sítios com lampião a gás na região. Pois bem, como falei, estava na minha última entrega, descendo o morro para voltar para minha casa, quando percebi, à minha frente, 2 objetos ovais, como bolas de fogo. Fiquei imaginando como é que 2 bolas de futebol estariam perdidas num lugar tão deserto como aquele, e pensei que poderiam ter caído de algum carro, ou algum grupo de adolescentes vindo de algum acampamento esqueceram ao parar para beber água nas nascentes. Pois bem, ao me aproximar daqueles objetos, percebi que quanto mais eu chegava perto, mais parecia que se moviam. Aí eu pensei, será que há algum animal por baixo das bolas? Mas, para minha surpresa, comecei a ouvir risadas diabólicas. Mas de onde vinham? Foi então que o terror, como nunca tinha sentido, se apoderou de mim. Aquelas 2 coisas se viraram para minha frente e então pude perceber que eram cabeças. Sim, Ana, não havia corpos, eram somente as cabeças. Elas estavam no meio do caminho, porém estavam dando risadas infernais e tremiam como se quisessem pular do chão. Então aquilo estava no chão, por isso que ele achou que fossem bolas de futebol. Mas eram flamejantes? É isso? Bolas de fogo, ele falou, não é? Cadê? Onde me entrega objetos... Não, peraí. Percebi à minha frente 2 objetos ovais como bolas de futebol. Eu falei bola de fogo porque na minha cabeça fiquei com bola de fogo, mas não. 2 objetos ovais como bolas de futebol. Por isso que ele ficou imaginando que as bolas poderiam estar perdidas no lugar. Ah, tá. Aí ele percebeu que eram 2 cabeças. Meu Deus! Aquelas 2 coisas viraram, tá. Não tinha corpo, era só as cabeças. Elas estavam no meio do caminho, porém estavam dando risadas infernais e tremiam como se quisessem pular do chão. Ao ver aquilo, o meu medo foi tão grande que perdi os sentidos. E fui acordado por um grupo de caçadores que estavam indo embora. Ao contar o que tinha acontecido, eles me disseram que fazia poucos dias que um casal havia morrido num assalto ali próximo de onde estávamos. Então percebi que, devido ser sexta-feira 13, os espíritos daquele casal estavam assombrando o lugar de seu holocausto. Daquele dia em diante, nunca mais fiz entregas em lugares tão longe e sinistros como aquele lugar, Ana. Tá, mas eu acho assim que... Qual seria o intuito do casal aparecer só as cabeças dele para ficar assombrando o local, assim, dando essas risadas? Era um homem e uma mulher?
Eram duas cabeças de um casal ou não? Talvez coincidiu de ter morrido um casal ali por perto e essas duas cabeças serem outra coisa. Sei lá, gente, que coisa bizarra, duas cabeças no chão. Parece a história da minha avó, sabe? Mas eu não duvido não dessas assombrações. E será que era porque era sexta-feira 13? É assim também na sexta-feira 13? Tipo quaresma, Halloween, né? Aparece essas coisas, mas, gente, direto tá parecendo sexta-feira santa, tudo assombrado esses dias, gente. Né? Dia 1º de novembro, 2 de novembro, né? 1 e 2 de novembro, 31, 1 e 2 de novembro. Ai, gente do céu. Credo, né? Aí tem essas sextas-feiras 13 aí. Minha avó que conta essa história de encontrar a cabeça pro meio do caminho, eu, hein? Próximo relato. Não é só um jogo. Eu acho que é uma moça que nos conta. Olá, Ana. Resolvi compartilhar com todos o fato mais sobrenatural que já me aconteceu. E também aquele que tem mais testemunhas. Meu nome é Fulana e esse é meu segundo relato. A família toda ouviu o primeiro que você leu e adoraram. Bom, eu tinha por volta de 13 anos de idade. Meu pai era zelador do prédio em que morávamos e em um determinado fim de semana, de sexta-feira 13, ele foi pescar com os amigos. Minha mãe é tão divertida e engraçada, compreensiva com aquela fase em que eu vivia de pré-adolescência, sabe? Que nossa casa vivia cheia. Meus amigos estavam sempre por ali e quando souberam que o meu pai ia estar fora, ele era um pouco mais chato, digamos assim. E que seria sexta-feira 13, nós tratamos logo de combinar alguma coisa em casa. Era mais ou menos 7 crianças, e mais eu e a minha mãe. Resolvemos alugar um filme, que eu, a Janice e o Raul queríamos que fosse de terror, mas como minoria, tivemos que aceitar um mero Stuart Little. Já entediado só de pensar em passar essa data assim, antes mesmo de chegarmos em casa, já bolamos um plano. Vamos passar no mercado, comprar velas e brincar de jogo do copo? Meu pai, por ser o zelador, tinha a chave dos apartamentos vazios. Iríamos para algum deles, e assim fizemos. No mercado compramos uma vela de 7 dias, branca, que ficou no meio. Um pacote de velas azuis e um de velas vermelhas, com as quais fizemos um círculo, alternando as cores. Colocamos 3 copos com água ao lado de cada um. Ao lado de cada um, acho que ia fazer a brincadeira, né? Estávamos no chão, iluminados somente pelas velas, pois a luz do apartamento, assim como a água, estavam desligadas. Começamos a falar besteira, sabe? Invocar, chamar alguém para brincar conosco, e foi assim por alguns minutos. O clima era de alegria, deboche. Não tínhamos ideia do que se passaria logo a seguir. Lembro que a primeira coisa que aconteceu foi sair fumaça de apenas uma vela azul. Nesse momento, estabelecemos que se quem estivesse ali tivesse boas intenções, faria sinais com as velas azuis, caso contrário, com as velas vermelhas. Foi então que saiu fumaça de uma vela vermelha, e em seguida uma vela azul queimou na nossa frente quase que inteira, restando um toquinho, enquanto as outras estavam todas inteiras. Ana, depois disso, a coisa ficou pesada. Foi tudo tão rápido, mas tão forte, tão intenso, que lembrando, eu sinto até o cheiro das velas ainda hoje. As velas começaram a soltar fumaça e parecia uma guerra para definir qual ia mais alto. Tudo isso era no tempo exato de respostas às nossas provocações. Quando o Raul riu, acredito que de nervosismo, uma vela meio que voou e caiu em sua perna, fazendo um queimadinho próximo ao joelho. O detalhe é que não estava a uma distância possível de sequer chegar perto dele. Ela realmente voou até ele. Quando isso aconteceu, ficamos com medo. Aí a gente queria parar. Fomos impedidos, pois apareceu água no chão e um pingo vermelho na vela branca que estava no meio. O círculo que fizemos era grande. Vela vermelha alguma chegou perto o suficiente para que isso acontecesse. Quando levantamos para sair, olhando em direção à porta, tinha pequenas pegadas vermelhas por todo o chão.
Ana, chegamos tremendo e falando rápido no meu apartamento, onde os outros estavam com a minha mãe assistindo o filme, né? Minha mãe pegou uma lanterna e voltamos ao apartamento onde estávamos para apagar as velas. Sim, saímos correndo, literalmente. Eu não lembro nem da gente ter fechado a porta. E aí ela foi também ver se algo ainda estava ali. E sim, tudo estava ali. A vela que queimou rápido, a que caiu, a água no chão, mesmo com os nossos copos cheios e sem água no apartamento, o pingo vermelho, as pegadas no chão. Minha mãe viu tudo, juntamente com todos os outros. E ela conta até hoje para os meus atuais amigos, rindo ao lembrar de como estávamos desesperados. Apagamos as velas e deixamos para juntar tudo durante o dia seguinte, com muita luz solar entrando. Até onde eu sei, não tivemos maiores consequências. E por eu e minha mãe sermos espíritas, kardecistas, eu gosto de acreditar que alguma boa alma fez isso para que tivéssemos a nossa lição e não nos metêssemos a brincar com essas coisas novamente. Se foi isso, deu certo. Esse foi o meu relato, Ana. Espero que gostem e que não brinquem com o sobrenatural. Nós tivemos sorte, mas existem muitas histórias de gente que acabou ganhando um encosto nessas brincadeiras. Pois é, muito verdade. Você pode arranjar um encosto ali, sim. Acabar atraindo algum espírito que não tá muito legal e aí ele ficar grudado em você, fazendo mal a você. Mesmo que não seja intencional da parte do espírito, mas isso pode fazer mal. Então, cuidado. Próximo relato. O que havia na janela? É um moço que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulano e sou muito fã seu e do Matheus. Obrigada. Hoje eu estou aqui para contar o que aconteceu comigo quando eu tinha por volta de uns 9 anos, numa sexta-feira 13. Escrevo isso me arrepiando todo. Lembrando que eu acho que esse ano só tivemos essa sexta-feira 13, não é? Bom, uma noite por volta das... Ou não sei se todo ano tem mais... Agora não sei também, tem mais de uma sexta-feira 13? Pode ter mais de uma sexta-feira 13? Já teve até, eu acho. Mas esse ano é uma só. 3 de maio, que foi, né? 3 de maio. Bom, cadê? Me perdi aqui. Beleza, escrevo isso me arrepiando todo. Ele falou. Numa noite, por volta das 8h45 da noite, eu estava em casa, sozinho, na varanda, brincando com as minhas cadelinhas. Minha mãe tinha ido à igreja. E como eu não tinha medo de ficar sozinho à noite em casa, eu fiquei. Quando eu, de repente, olho para a janela da sala da minha casa, a janela dava de frente para a varanda. E Ana do céu! Quando eu olhei, eu senti um tremendo calafrio em minhas costas e vi uma coisa sinistra na janela. Um homem de cor branca, careca e de rosto oval. Ele usava um roupão todo branco e tinha pequenas asas. A partir daí eu fiquei em choque. E o pior de tudo foi que ele me dava tchau. E no rosto tinha um sorriso que dava medo. Depois de uns 2 minutos, que para mim foi uma eternidade, ele evaporou, sumiu, que nem fumaça. Sumiu em fumaça. Depois disso, eu não pensei 2 vezes, larguei minhas cachorras, que quando eu estava lá parado, sentado no chão da varanda, olhando para a janela, elas olharam junto comigo também. A pequena começou a chorar e a outra, já maior, começou a rosnar para a janela. Logo que aquele ser saiu de lá, eu larguei as minhas cachorras e quando fui tentar levantar, Ana, foi o pior. Pois algo puxou minha blusa para eu me manter sentado. E como puxavam com muita força, eu acabei sentando novamente no chão da varanda. Eu, curioso, mas ao mesmo tempo com medo, olhei para a janela. Quando eu vi uma mulher agora, mais ou menos morena, de cabelo castanho escuro, bonita. Ela tinha chifres e na sua mão direita segurava um machado vermelho que pegava fogo. E por trás dela dava para ver o rabo balançando para lá e para cá. E ela sorria para mim de forma estranha. Abriu um sorriso longo e malandro e disse: "Eu irei te tirar das mãos dele. Você será somente meu."
Aí eu fiquei com mais medo ainda, fiquei paralisado. E na minha mente eu comecei a orar o Pai Nosso e clamava a Deus para me tirar daquela situação. Isso tudo eu estava de olhos arregalados, mas paralisado. Quando de repente eu ouvi em meu ouvido alguém de uma voz mansa e suave dizer assim: calma, meu filho, eles só vieram para te assustar e te tirar de minha presença, mas eu, seu protetor, não deixarei você desamparado. Depois disso, a paralisia passou e, como eu já estava olhando para a janela, eu vi que não tinha mais nada lá. Quando eu vi que não tinha nada, tomei coragem e saí correndo da minha casa. Sentei na escadinha que havia em frente e comecei a chorar de medo. Após uns 10 minutos chorando, meu irmão chegou da faculdade e me perguntou o porquê, de eu estar chorando. Como eu sei que ele nem ninguém ia acreditar em mim, eu disse que eu tinha caído e batido a cabeça no chão. Daí ele me deu um forte abraço e eu me senti mais seguro. Logo minha mãe chegou apavorada em casa, gritando meu nome. E eu respondi com um oi. E ela me deu um abração dizendo: ai, que bom que você tá bem. E eu disse: mas o que foi? Você tá com a cara tão pálida. E minha mãe logo falou: eu senti um aperto no meu coração, uma angústia. E de repente veio na minha cabeça que algo de ruim estava acontecendo com você. Daí eu falei: calma, mãe, eu tô bem. Depois desse acontecido, passaram-se anos e nunca mais vi seres iguais a esses, mas continuei vendo coisas paranormais. O que será que foi essa visão? Primeiro um cara careca, branco, não é? De roupão e asa, a pequenas asas, ele disse. Depois a mulher com machado vermelho, flamejante, de chifre, bonita, cabelo comprido. E eles estavam ali dando uma zoada. Quantos anos ele tinha? Ele era criança também, não é que ele falou? Uns 9 anos de idade. Que coisa. Eu, hein? Próximo relato, Cão do Inferno. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Hoje eu tenho 17 anos. E o relato que estou prestes a contar aconteceu há 11 anos atrás. Moro em uma pacata cidade da região dos Vales, no Rio Grande do Sul. Na época do ocorrido, eu tinha 6 anos. Era meu primeiro ano de escola e o mesmo ano em que vim morar na cidade. E pensando que no interior é que se vê esse tipo de coisa, né? O mês exato eu não lembro, mas era uma sexta-feira 13. Lembro disso porque estava passando os filmes do Jason no SBT. Minha mãe e minha irmã estavam comigo na sala. Meu pai estava no quarto ao lado e o meu tio no quarto dos fundos. Tínhamos um cachorro de porte pequeno, o Scooby, que ficava amarrado em sua casinha, na frente de casa. E embora fosse pequeno, ele não ficava quieto, era bravo e ninguém estranho chegava perto, nem os cachorros grandes. Os filmes geralmente começavam umas 10 horas da noite e estava na metade já. Talvez um pouco mais da metade até. Ouvimos muitos latidos na rua. Meu pai acordou, olhou pela janela do quarto, enquanto minha mãe olhava pela fresta da porta. Foi ela quem avistou primeiro e disse: tem um porco solto na vila. Meu pai disse em seguida: tá louca? É um cachorro. Depois de toda a discussão para decidir o que era aquilo, eu quis ver e vi algo que me assombra até hoje. Assim que eu coloquei os olhos naquilo, eu tenho certeza que eu me arrepiei. Porque só de lembrar me dá arrepio já. Era um cachorro, grande, mas não tão grande assim. Ele tinha orelhas grandes e caídas, como as de porcos cachaço, sem pelos nas orelhas. E em algumas partes do lombo e da barriga, ele sem pelos nas orelhas e sem pelos também em algumas partes do lombo e da barriga, eu acho. Mas onde tinha pelo, o pelo era preto. Os olhos tinham uma escuridão. O cheiro não era tão insuportável quanto carniça. Era mais algo de queimado, um cheiro de queimado, de carne queimada.
Os cães na rua latiam, choravam, grunhiam, mas em nenhum momento atacaram aquela coisa. O Scooby, com seu pouco tamanho, mas grande coragem, choramingava, encostando na cerca com a cabecinha baixa, sem ao menos encarar aquilo, que continuou descendo a rua. Miau. Esses dias eu relembrei com meu pai sobre esse fato. Perguntei o que realmente tinha sido aquilo. Ele disse que não sabia, mas que não era desse mundo, não. Era algo completamente ruim, um ser totalmente da escuridão. Minha família e eu somos espírita, e esse fato nos assombra. Já vimos muitas coisas, mas nada tão ruim quanto essa. Hoje em dia eu moro na mesma região. De onde eu moro é possível ver a minha antiga casa e a rua por onde aquilo passou. Desde aquele dia eu não fico até tarde acordada e nem na rua. Quando ouço os cães latirem, eu não arrisco ver o que é, mas sei que o que quer que seja é 100% ruim. É, porque os cães... seria isso, os cães querem, sei lá, não querem, eles não atacam, né? Eles latem. Gente, será que era o lobisomem? E parece que, olha lá, roliça, olha lá, latindo. Será que tá passando na rua? Não sei, deve passar todo dia, então, pelo tanto que a roliça late aí, deve passar todo dia um bicho assim. Será que era o lobisomem passando por ali? E será que realmente em alguns momentos do ano abrem-se portais onde facilita a visão desses seres, principalmente dos ruins, que seriam, como eu disse, em Sexta-feira 13, em Sexta-feira Santa, né, época de Quaresma, Halloween, dia dos finados, sei lá, essas datas são portais também que se abrem e essas coisas transitam do lado de cá. Não sei. Próximo e último relato desta coletânea temática, com só relatos que aconteceram, coisas que aconteceram em Sexta-feira 13. E este é Sexta-feira 13 em agosto. E, se não me engano, ano passado, a Sexta-feira 13 caiu em agosto, não foi? Vamos lá, é um moço que nos conta. Olá, Ana, me chamo Beltrano. Achei seu canal quando pesquisava pelo programa Assombrações. Eu amava esse programa. Há 2 anos atrás. E desde então eu sempre jogo ouvindo os relatos e estou aqui para mandar um relato que aconteceu com meu pai numa Sexta-feira 13 de agosto. Porque eles dizem também que Mas eu não gosto que fica buzinando na frente da casa dos outros, gente. Desce, bate palma, chama, mas não fica buzinando que nem um louco. Olá, mas eu tenho vontade. Nossa, não gosto que buzina. Mas vamos lá, continuando. Ai, meu Deus, e tem um mosquitinho aqui também, que fica aqui, ó. Bom, continuando aqui, então. Foi numa Sexta-feira 13 de agosto. Que eles falam também que agosto é o mês do cachorro louco, não é? Que agosto também é o mês do desgosto, essas coisas. Esse relato se passa no final... não é do ano passado, não. Se passa no final dos anos 50 e início dos anos 60, no interior de Goiás. Meu pai nunca contou em qual ano aconteceu, mas foi antes do casamento dele com a minha mãe. Depois de terminar todos os seus afazeres mais cedo, o meu pai foi tomar um banho e se arrumar. Minha avó, vendo que ele se preparava para sair, falou para ele: Meu filho, não saia hoje. Hoje é Sexta-feira 13 e é a primeira lua cheia do mês. Não é bom sair hoje. Eu não acredito nisso, minha mãe, respondeu meu pai todo cheio de si. Ele pegou seu monarcão, acho que é a bicicleta, e foi para a casa de sua namorada, futura minha mãe. No caminho havia uma subida bem grande e no meio dessa subida, no canto da estrada, havia uma pedra, onde, segundo ele, as pessoas relatavam que ouviam o som de um violino tocando em cima dessa pedra. Parece que essa história não me é estranha. Meu pai, que sempre passou por esse local, nunca ouviu nada, nunca nem ouviu nem viu nada. Quando ele chega no local da pedra,
eu vou sair lá fora, eu vou socar a buzina na orelha dessa pessoa que tá buzinando ali, não sei pra quê. No fim, tá buzinando aqui em casa, né? Nossa, bate palma, sei lá, né? Bom, continuando. Eu irritada com o moço da buzina. Onde estou? Tô perdendo a concentração com o moço da buzina. Vocês gostam que fica buzinando? Ah, pelo amor de Deus. Bom, então ele pegou, ele nunca ouviu nem viu nada. Quando ele chegou no local da pedra, ele ouviu um garnizé cantando. O garnizé é um galinho garnizé, tipo, cantando assim. Meu pai desceu da bicicleta e correu para pegar o garnizé. Mas segundo ele, quando estava em uma ponta, o garnizé cantava na outra. E ele não enxergava o garnizé, apenas ouvia ele cantando. O garnizé cantou 7 vezes e depois parou. E meu pai procurando o bicho e nada. Rodou a pedra e nada da criatura. Então ele deu de ombro e continuou seu caminho. Ele chegou ainda de dia na casa da minha mãe e ficou lá até umas 11 horas da noite. E aí resolveu voltar. No caminho de volta, numa mata, à beira da estrada, ele avistou um orbe de cor dourada, uma bola dourada. Esse orbe acompanhou meu pai até que ele ouviu o som de um carro de boi e o orbe sumiu. Meu pai ficou imaginando quem seria uma hora dessas com um carro de boi. Depois de uma curva e com a luminosidade da lua, ele via a estrada, mas não via nada ali. Ele ouvia o som nitidamente de um carro de boi, que vinha se aproximando mais e mais. Chegou até a ir para o canto da estrada, ouvindo o som passando ao seu lado, mas não havia nada ali. Mas e o orbe dourado que estava acompanhando? Meu pai pegou sua monarcona e sebo nas canelas. Ele correu que nem louco. Lembra da subida? Então, agora era uma descida. Ele descia o mais rápido possível. Foi quando ele sentiu algo, pam, na garupa da bicicleta. E ela desacelerando a ponto de não andar mais na descida. Ele desceu e olhou se tinha algo de errado com a bicicleta. Verificou a roda, a catraca, mas estava tudo na mais perfeita ordem. Ele subiu de novo na bicicleta e começou a pedalar para pegar embalo, quando ele sente de novo algo na garupa, como se alguém subisse, e ela foi ficando pesada, a ponto de não andar novamente. Aí ele, já assustado, desceu de novo, olhou o que tinha de errado e não tinha nada. Ele então subiu novamente e tentou pegar embalo de novo. E sentiu algo pulando outra vez na garupa. Só que dessa vez ele gritou para a coisa: sai daqui, me deixa em paz! A coisa deu-lhe um tapa, que segundo ele foi tão forte que o derrubou da bicicleta, que teve que voltar correndo para casa a pé. Ana, quando ele chegou em casa, quase derrubando a porta, todo cansado, minha avó o viu todo sujo e sem fôlego. Lhe perguntou o que havia acontecido. E depois de explicar tudo, ela percebeu em suas costas uma enorme marca de mão. Bom, esse foi o relato, Ana e Assombrados. Espero que gostem. Gratidão. Então alguma coisa pegou ele. Mas peraí, muitas coisas aconteceram aqui. O galo garnizé que cantou 7 vezes, mas ele não viu galo nenhum, sendo que pessoas descreviam que ouviam naquela pedra o som de um violino e não tinha ninguém. Ele escutou o galo cantando, um galinho garnizé cantando 7 vezes e não achou o galo. Aí depois ele foi acompanhado por um orbe dourado, que eu queria saber de onde surgiu, para onde foi esse orbe dourado que acompanhou ele. E também ouviu o som do carro de boi pela estrada que não tinha. Aí a hora que ele subiu na bicicleta, alguma coisa montava junto e não deixava ele rodar com essa bicicleta. A hora que ele ficou bravo, tomou um tapa. Onde que ele tomou um tapa? A coisa deu-lhe um tapa, que segundo o tapa deve ter sido nas costas, tipo assim, que ele chegou a derrubar ele da bicicleta, aí ele correu embora a pé, porque ele tinha uma marca de mão nas costas. Então muitas coisas aconteceram nessa sexta-feira
nessa sexta-feira 13 aí, que a mãe pediu para ele, não sei, sexta-feira 13, no mês de agosto, mês do desgosto, e também sendo primeira lua cheia do mês. Então, será que tudo isso favoreceu, né, de estar rodando aí pelas ruas nesse dia, nesse horário, em tudo isso? Portais se abrem, né? Se você for conversar com o pessoal do sítio, eles têm essa crença de dias que, ó, melhor não sair, tem coisa. E eu não sei não se eles não estão certos, hein? Vai saber. Bom, pessoal, já aconteceu alguma coisa com vocês justamente numa sexta-feira 13? Manda um relato pra gente. Deixem seus comentários, sempre com respeito, e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!